E se 2026 marcasse o início de um julgamento a nações inteiras, não por medo, mas por um amor que desperta, corrige e salva? Talvez, enquanto ouves estas palavras, te lembras de tantos que vivem como se nada tivesse consequências. No entanto, a Escritura nos adverte com clareza: de Deus ninguém zomba. O que alguém semeia, isso colherá. Não se trata de incitar temores, mas de recuperar a responsabilidade pessoal e social diante do Senhor. Cada gesto, cada decisão, cada lei que uma nação aprova vai tecendo um destino moral. Quero falar-te com serenidade. Não venho aumentar tua ansiedade nem somar ruído a um mundo saturado de vozes. Venho convidar-te a ouvir com discernimento, com o coração aberto e os pés na realidade. Se nos últimos anos te sentiste estranha no teu próprio ambiente por defender a fé, por proteger a vida, por guardar o domingo, por rezar o terço, esta palavra é para ti. Não estás sozinha. No horizonte espiritual do nosso tempo, surgem nomes e lugares que suscitam perguntas. Entre eles, Medjugorje, com sua insistência na conversão, na oração, no jejum e na paz, e a voz do Padre Michel, cujas reflexões ecoaram em muitos corações como um aviso amoroso. Não é por acaso que, ao nos aproximarmos de 2026, percebamos um aumento de tensões morais, sociais e até naturais. Jesus repreendeu sua geração por não saber ler os sinais dos tempos. Será que este não é o momento de olhar com mais profundidade para o que acontece e perguntar-nos o que Deus quer nos dizer? A proposta que hoje te apresento é simples e exigente ao mesmo tempo. O julgamento de Deus não é uma catástrofe sem sentido, mas uma correção que purifica, não anula, transforma, não destrói, reordena. Quando o Senhor toca a história, falo como pai que ama. Por isso, esta mensagem não te chama a fugir, mas a despertar. A reconhecer que, assim como uma pessoa, também uma nação pode fechar ou abrir suas portas à graça através de suas decisões culturais, jurídicas e espirituais. E quando uma sociedade se acostuma a chamar de bem o que fere, o amor de Deus não permanece em silêncio. Hipócritas, diz Jesus, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabeis interpretar este tempo? Esse chamado atravessa os séculos e chega até nós. Não é para nos assustar, mas para nos situar, para lembrar que, se o Senhor permite provações, é porque deseja frutos melhores. E aqui convém uma breve explicação doutrinal. A revelação pública cumpriu-se e encerrou-se em Jesus Cristo. Nada lhe falta para nossa salvação. As chamadas revelações privadas, quando existem, não obrigam a crer e sempre são discernidas à luz da Igreja, pelos seus frutos de conversão e caridade. Dito isto, proponho-te percorrer juntas um caminho de compreensão e esperança. Não vamos falar de datas secretas, nem de curiosidades apocalípticas, mas de conversão, de responsabilidade histórica e de misericórdia. Se 2025 se apresenta como um limiar, que o seja sobretudo para despertar a fé adormecida, para voltar ao Senhor com obras concretas, para levar a sério a missão confiada a cada batizado. Nos próximos minutos, entraremos no coração da mensagem. Quem é o Padre Michel e por que Medjugorje tornou-se um ponto de referência espiritual para milhões? Qual é o critério pelo qual duas nações, segundo estas reflexões, seriam as primeiras a ser examinadas por Deus? Que fundamento bíblico sustenta esta leitura? E, sobretudo, como responder hoje com oração, jejum, confissão e obras de misericórdia? Se estás pronta, passemos ao corpo do conteúdo e comecemos pelo primeiro. Quem é o Padre Michel e o que nos ensina o contexto de Medjugorje,
para ler este tempo com sabedoria. Para caminhar com passo firme, voltemos à origem, à voz e à escola espiritual de onde brota este chamado. O Padre Michel não surge como um agitador de novidades, mas como um sacerdote temperado na obediência, forjado na oração prolongada, sustentado por jejuns discretos e longas noites diante do sacrário. Seu ministério não se entende sem essa vida escondida, onde o coração aprende a escutar. Durante anos, ele escrutou mensagens que insistem no essencial: conversão, reparação, retorno à casa do Pai. Nada de curiosidade mórbida, tudo orientado para a salvação das almas. Neste mesmo caminho se situa Medjugorje, cujo nome se entrelaçou com milhões de histórias de retorno. Desde 1981, 6 videntes relatam a presença materna da Rainha da Paz, que não oferece evasões fáceis, mas um caminho claro e exigente. Ali, os eixos não mudam: oração cotidiana, jejum sóbrio, confissão frequente, Eucaristia como centro, leitura e vivência da palavra. Quem peregrina volta diferente, mais humilde, mais reconciliado, mais disponível para amar. Essa transformação silenciosa é o primeiro sinal que importa. Fala-se também de 10 segredos confiados aos videntes, avisos, milagres e possíveis correções pedagógicas permitidas por Deus para despertar consciências. Não são brinquedos apocalípticos, nem calendários de terror, mas uma pedagogia que chama o mundo a se levantar. Neste horizonte, o Padre Michel afirma ter recebido certas intuições, não datas nem diagramas, mas a compreensão de ritmos e critérios pelos quais o céu examina pessoas e povos. O essencial não é saber tudo, mas responder com prontidão. A Igreja, mãe prudente, ensina a examinar tudo e ficar com o que dá fruto. O discernimento nunca nasce do medo, mas da caridade que busca a verdade. Por isso, a medida não é o impacto de uma manchete, mas a conversão real. Há mais perdão, mais pureza, mais obediência a Deus? Quando esses frutos aparecem, confirma-se a procedência do chamado e purifica-se a curiosidade. Com este marco estabelecido, uma voz sacerdotal sóbria e uma escola mariana que convoca a paz, entende-se melhor, porque algumas nações, tendo recebido muita luz, são vistas com especial responsabilidade. A partir daqui, torna-se visível o critério pelo qual 2 povos concretos ficam expostos, onde a rejeição do sagrado se torna programa e orgulho, a correção divina chama com maior força. Agora, impõe-se contemplar esse critério e reconhecer os 2 focos onde a pedagogia do céu pressiona primeiro. A medida é clara e não admite ambiguidades. Quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade. Quando uma cultura transforma a rejeição do sagrado em programa, quando o antinatural é proclamado progresso e o santo é reduzido a ornamento, o céu chama com mais força, não porque o amor de Deus mude, mas porque se agrava a ferida que impede um povo de respirar a verdade. O juízo não brota da ira cega, mas da justiça que endireita e da misericórdia que não consente que a noite se torne hábito. A França, chamada durante séculos de filha primogênita da Igreja, encarna esse paradoxo. Deixou catedrais que são evangelhos de pedra e uma constelação de santos que perfumaram a história. No entanto, em muitas cidades, impôs-se um secularismo militante que despeja o nome de Deus do espaço público e reeduca gerações para ver a fé como relíquia. Templos outrora vibrantes, hoje se esvaziam ou são profanados. Leis que protegem a vida e a família são substituídas por marcos que normalizam o contrário. Sobre esse terreno, os sinais se multiplicam. Uma onda persistente de ataques ao sagrado,
a ferida de uma grande catedral ardendo diante do mundo inteiro, a sensação de que o coração espiritual do país bate com fadiga. Não é uma condenação definitiva, é um toque que soa à porta para que a França lembre seu batismo, sua missão, sua vocação de custodiar a beleza e a verdade. Na outra margem, os Estados Unidos nasceram com declarações explícitas de dependência do Criador. Seus símbolos, seus juramentos, sua moeda, sua linguagem cívica remetiam a uma fonte mais alta que o poder humano. Mas a abundância sem vigilância tornou-se orgulho, o dinamismo em consumo, a liberdade em relativismo e a política em choque de tribos. A sociedade se polarizou a ponto de romper amizades e famílias. O debate público virou um ringue. O sucesso material ocupou o trono do coração. Sob essa tensão, o tecido institucional mostra fragilidades que há décadas teriam parecido impensáveis. Aqui, o juízo assume a forma de pedagogia, provas sucessivas que expõem rachaduras morais e espirituais, eventos que despertam um país inteiro para perguntar em que depositou sua confiança. Não é um machado para destruir, mas um bisturi que corta para curar. Ambas nações compartilham um fio invisível, receberam muito, deram muito, e por isso, seu chamado ao retorno soa mais grave e mais próximo. Não se trata de enumerar calamidades ou exibir culpas. Trata-se de ouvir os passos de um Deus que visita, corrige e levanta. Esta leitura, longe da curiosidade estéril, exige profundidade. Compreender por que a história dos povos não é alheia ao olhar do Altíssimo e de que modo a correção pode ser caminho de salvação. Para isso, convém fixar o olhar no fundamento que sustenta todo o discernimento reto, onde a verdade ilumina o juízo e a esperança o torna fecundo. Esse fundamento é claro e exige retidão. O juízo começa pela casa de Deus. Onde a luz foi mais intensa, a resposta deve ser mais fiel. Não se trata de aniquilar, mas de purificar, não de humilhar, mas de endireitar o que está torto. A justiça divina não é capricho, é a firmeza do amor que se recusa a acostumar-se com a mentira quando a verdade foi oferecida. Por isso cresce o chamado à vigilância. Quando os tempos se aceleram e os eventos se encadeiam, o coração discípulo aprende a vigiar sem pânico, com as lâmpadas acesas. O óleo não se improvisa à meia-noite. Cultiva-se agora, no oculto, com oração constante, jejum humilde, confissão sincera e obras de misericórdia que perfumam a história. Esse óleo não apenas ilumina o limiar que se aproxima, sustenta aqueles que caminham ao nosso lado e já não encontram forças. Também a criação participa dessa pedagogia. Há abalos que a ciência descreve com precisão e, no entanto, ao mesmo tempo interpelam a consciência. Nem tudo é acaso cego. Às vezes, a terra geme para que a alma desperte. Não é lícito explorar a dor com sensacionalismo. É necessário lê-la com profundidade, deixar que a memória se converta e que a vontade retifique suas rotas. A providência não nega as causas segundas, as ordena para um bem maior quando encontra corações dóceis. A Escritura oferece um espelho decisivo, a cidade advertida que ouve, jejua, se humilha e muda seu destino. O juízo anunciado não buscava arrasar, mas provocar uma virada, e quando o povo respondeu, o desastre cedeu à misericórdia. Essa dinâmica permanece. As sentenças não são fatalismos, são limiares. Se uma pessoa se volta, se uma família se abre, se uma nação se ajoelha, o curso dos fatos se modifica. Justiça e compaixão não se opõem, caminham juntas. Uma chama a verdade pelo nome, a outra abre um futuro. Daqui brota o critério para todo discernimento. A maior dádiva recebida, maior encargo,
a maiores promessas, maior coerência. À luz dessa regra, entende-se que a história concreta de certos povos não pode ser lida sem considerar os talentos depositados em suas mãos. Com esse olhar sereno, poderemos contemplar, sem triunfalismos ou condenas, os privilégios e as responsabilidades que moldaram seu destino e compreender por que a correção pode tocar primeiro aqueles chamados a ser farol. A memória dos povos revela por que alguns são olhados com especial rigor. França ergueu catedrais que ainda hoje proclamam o Evangelho em pedra e vidro. Gerou teólogos, místicos e pastores que perfumaram a Igreja com doutrina e santidade. Em seu solo, floresceram rotas monásticas, escolas de espiritualidade, missões que cruzaram mares e línguas. Ali, a coragem de uma jovem guerreira acendeu a esperança. Um rei santo governou com consciência de altar, e uma pequena de Lisieux abriu a multidões o caminho da confiança. Essa herança não é mero ornamento, é talento recebido, compromisso firmado com o céu. Por isso dói quando, em nome de um laicismo que poderia ter sido neutro e se tornou militante, o sagrado é expulso do fórum público, a tradição é ridicularizada e a memória batismal relegada a museu. Onde a luz abundou, a ingratidão pesa mais. Não porque o amor de Deus diminua, mas porque a fidelidade prometida adormeceu. Do outro lado, os Estados Unidos nasceram com palavras que miravam alto. Aquele acordo de peregrinos, selado antes de pisar em terra firme, não foi um mero trâmite administrativo. Foi um ato de fé que oferecia empreendimento e destino para a glória de Deus. Não se assentaram sobre abstrações, mas sobre a convicção de que a liberdade floresce quando a alma reconhece uma autoridade anterior ao Estado. Não surpreende, então, que um de seus pais civis tenha advertido que uma Constituição, por mais sábia que seja, é insuficiente se o povo abandonar a virtude. Eis o capital recebido: instituições fortes, vigor empreendedor, arcabouço jurídico que pressupõe consciência moral. E eis o risco: quando a abundância distrai, a lei vira casca vazia. Quando a identidade se afasta de sua fonte, o edifício perde o centro de gravidade. Ambas as histórias convergem para a mesma lição. Grandes privilégios implicam grandes responsabilidades. Não se trata de nostalgia imóvel ou de idealizar épocas passadas. Trata-se de reconhecer que as nações, como as pessoas, firmam com suas obras um pacto. O que honram, cresce. O que desprezam, murcha. Quando o legado espiritual é substituído por um orgulho autossuficiente, o tecido que parecia indestrutível começa a se desgastar. Não é uma maldição, é a lógica do coração humano e da história sob o olhar de Deus. Com essa chave, entende-se por que a correção pode atingir com mais força aqueles que foram farol. Encarar de frente os dons recebidos permite distinguir, sem estridência, onde as costuras se tensionam e onde reaparecem chamados à retificação. Daqui, o exame da realidade ganha contornos concretos, na vida social, na economia que simboliza orgulhos, nos lugares onde a memória espiritual pulsa como um sino escondido. Ali costumam se manifestar os sinais que advertem e convocam. Os indícios não são lidos como presságios mórbidos, mas como um texto que interrompe a distração e pede vigília. Na França, a primeira linha se desenha na rua. Convulsões sociais inesperadas, alianças impensáveis e explosões que transbordam os canais habituais. Não serão meros episódios de protesto, mas abalos que expõem uma fratura mais profunda entre centros e periferias, gerações e visões de humanidade. A essa tensão,
somar-se-á uma contração econômica com corte simbólico. Setores que por décadas alimentaram o orgulho nacional, patrimônio, turismo, certas indústrias culturais e emblemas históricos, sofrerão golpes que afetam não apenas números, mas identidade. Por fim, surgirão sinais na geografia, fenômenos naturais discretos ou pontuais, cuja precisão desconcertará, pois atingirão lugares de antiga memória espiritual, como se um sino esquecido voltasse a soar, lembrando promessas e votos. Nos Estados Unidos, a leitura ganha outro traço. A primeira rachadura será visível em instituições que pareciam inabaláveis, falhas abruptas em sistemas que sustentam a vida cotidiana, interrupções que revelam dependências ocultas, vulnerabilidades tecnológicas e administrativas que obrigam a questionar onde foi depositada a confiança. Sobre esse pano de fundo, a polarização não apenas continuará, irá se aprofundar em camadas culturais e regionais com uma profundidade que torna estranhos aqueles que compartilham língua e bandeira. Famílias, escolas, comunidades de fé e espaços cívicos sentirão o fio de uma desunião que não se resolve com slogans. Acompanhando tudo isso, a Terra falará em sequência reconhecível. Eventos naturais que, desde o coração do continente, irão traçando uma linha em direção às costas, como se o próprio mapa desenhasse um chamado progressivo para voltar ao princípio. Esses sinais não buscam o espetáculo nem a paralisia. São letras de um alfabeto que convida a compreender o tempo e a recuperar a altura da vocação recebida. O padrão é legível para quem não se deixa arrastar pelo ruído. Onde a casa se encheu de sombras, uma luz insiste em entrar. Reconhecer essa insistência preparará a inteligência e disporá o ânimo para ponderar, com serenidade e firmeza, a medida exata do que está em jogo. Porque por trás de cada sintoma pulsa uma pedagogia que não humilha, mas persuade, não esmaga, mas chama a voltar à verdade que sustenta e à misericórdia que reconstrói. A correção que se aproxima não é um martelo cego, é uma cirurgia. O médico vê a infecção avançando, prepara o bisturi e, mesmo sabendo que vai doer, abre para salvar. Quando a anestesia do costume se esgota, a verdade parece um corte, mas esse corte evita a gangrena da alma. Assim age a justiça de Deus, firme, luminosa, ordenando o que se torceu para que a vida volte a pulsar com profundidade. Nessa obra silenciosa, aparece um pequeno resto, purificado como ouro no forno. Não são perfeitos nem barulhentos, são fiéis. Na França, são reconhecidos em paróquias discretas, em mosteiros que velam em meio a cidades fatigadas, em famílias que resgatam a oração em lares feridos. Nos Estados Unidos, florescem em capelas de adoração à luz tênue, em bairros onde o bem é feito sem microfones, em fazendas e campi, onde um punhado sustenta a chama. Sua força não é a estratégia, é a perseverança. Aprenderam a permanecer quando outros se dispersam, a perdoar quando o ressentimento dita sentença, a sustentar a esperança quando as manchetes convidam ao desânimo. Sua missão é simples e decisiva: manter um limiar aberto para muitos. Quando tudo balançar, oferecerão abrigo de paz, palavra sóbria, mãos que conduzem à reconciliação. Não se imporão, atrairão. Onde o ruído multiplicar medos, sua mansidão dará lugar à confiança. Onde a confusão quebrar laços, sua caridade tecerá comunidade. E assim, enquanto o perecível se comove, permanecerá de pé o que não pode ser comovido. Reconhecer esta obra e dispor-se a colaborar com ela é o passo seguinte de uma inteligência crente, que não foge, mas se entrega ao desígnio que salva. A resposta que agrada ao céu é concreta,
humilde e perseverante. Começa no quarto silencioso onde a alma aprende a respirar com Deus. Estabelece um ritmo simples e firme. Ao amanhecer e ao anoitecer, pelo menos 20 minutos de oração serena. O rosário como coluna vertebral. Se possível, 1 hora semanal de adoração, uma página diária da palavra lida devagar, deixando que cada frase te nomeie. Sela teu lar com pequenos gestos, uma vela acesa diante de uma imagem, uma bênção ao sair, uma jaculatória em meio às tarefas. O simples, quando é fiel, abre portas que o grande não pode forçar. A esta base soma-se o jejum. Não apenas pão e água em dias específicos, mas jejum do ruído que rouba o coração. Frear o excesso de notícias, suspender horas de tela, renunciar a compras impulsivas que anestesiam o espírito. A economia dessas renúncias se converte em esmola, e a esmola em medicina contra o ego. O corpo aprende sobriedade e a alma recupera espaço para escutar. A confissão frequente é bisturi e bálsamo. Um breve exame a cada noite. Uma reconciliação mensal, sem desculpas nem máscaras. A decisão de reparar, pedir perdão, devolver o que se deve. Ali, a vergonha se transforma em liberdade e o passado deixa de ditar sentença. Nada fortalece tanto quanto saber-se perdoada e começar de novo. A atitude interior é decisiva. O medo não governa a quem foi revestida de fortaleza, amor e domínio de si. Quando a ansiedade surgir, pronuncia o nome de Jesus com respiração pausada até que a paz volte ao seu trono. Preparar-se não é acumular sobressaltos, é ordenar a vida, dormir a tempo, trabalhar com verdade, pôr por escrito um pequeno plano de santidade, sustentá-lo com alguém de confiança. Cada ato de fé acende outro, cada gesto de paz detém uma cadeia de sombras. Para quem carrega a história nos ombros, mães e avós, a missão é pérola preciosa. Levantem muros de intercessão por filhos e netos, um mistério do rosário por cada nome, uma lista simples de intenções que se atualiza a cada semana, a bênção traçada na testa quando partem para suas tarefas. Formem cenáculos domésticos, uma vez por semana, 40 minutos de salmo, leitura do evangelho, rosário, 5 minutos de silêncio e súplica pela igreja e pelas nações. E que cada encontro fecunde obras. Uma visita ao enfermo, uma chamada de consolo, uma sacola de alimentos, uma rede na paróquia para socorrer emergências. Este plano não promete evasões, forja almas firmes. A soma destas fidelidades tece uma resposta comunitária, capaz de sustentar muitos quando o vento soprar forte, porque de decisões assim, pequenas, constantes, ocultas, depende a forma como atravessaremos os dias que chegam e também a direção que tomará o coração dos povos. Quando o pequeno resto responde, o seu sim não fica numa fronteira, torna-se onda que atravessa oceanos. O que for corrigido na França e nos Estados Unidos não ficará confinado ao seu território. Como peças maiores de uma engrenagem, o seu movimento impulsiona outras rodas. Haverá nações que despertarão por contágio de bem e outras que, ao se olharem nesse espelho, reconhecerão a sua própria tibieza. Cada povo ouvirá, de um modo ou outro, uma pergunta que não admite evasivas. A quem servis? Que lei governa a vossa casa? Que preço estáis dispostos a pagar pela verdade? Esse exame toma a forma de vale da decisão. Não é um lugar geográfico, é uma hora espiritual em que convergem pessoas, famílias, cidades e governos. Nesse vale, a neutralidade se desmascara, ou se honra a vida, ou se a negocia, ou se protege a infância, ou se a expõe, ou se reconhece a primazia de Deus, ou se absolutiza o poder. Ali se afinam as vozes e se purifica a linguagem,
Já não bastam consignas, pedem-se obras. As escolhas de hoje, no templo, na praça, no parlamento e na mesa de cada lar, forjam o modo como enfrentaremos o que vem. Não se trata de adivinhar catálogos de calamidades, mas de aprender a ler o tempo com um coração vigilante. O efeito dominó não será mero encadeamento de crises, será também irradiação de testemunhos, surgimento de comunidades sóbrias, renascimento de pactos familiares, onde alguns fecharem o ouvido, outros abrirão portas, onde a soberba endurecer, a humildade preparará refúgios. Assim se desenha o mapa real, não só fronteiras políticas, mas linhas de fidelidade. Para caminhar com inteligência nesse vale, convém firmar o critério, provar os espíritos e sustentar o olhar naquilo que dá solidez ao discernimento. Só assim a decisão se tornará fecunda e o passo seguro. Muitos perguntam com retidão: sobre o que se assenta a confiança para escutar estes avisos com seriedade e sem credulidade? A história espiritual oferece pegadas firmes. Quando determinadas almas foram visitadas com luzes singulares, não se alimentou a curiosidade, mas a conversão. Assim ocorreu quando uma jovem religiosa advertiu sobre uma grande guerra se o mundo não voltasse ao coração misericordioso. Assim, quando um frade estigmatizado sustentou multidões com conselho penetrante e profecias discretas que encorajavam a fidelidade. Assim, quando uma mãe apontou o perigo do erro que se expandiria se não se rezasse e não se fizesse penitência. Em cada caso, o céu não ditou horóscopos, exigiu oração, reparação e regresso ao essencial. Hoje se percebe uma convergência semelhante. Vozes diversas, pastores sóbrios, leigos de joelhos, comunidades pequenas, insistem no mesmo: rosário, jejum, confissão, adoração, obras de misericórdia e sobriedade de vida. Não convidam ao espetáculo do medo, mas a um caminho concreto de santidade. Ali onde floresce a caridade, onde renascem lares reconciliados, onde homens e mulheres voltam à Eucaristia, verifica-se que a raiz é boa. Também existe uma validação silenciosa, inscrita no profundo, a intuição de que algo está desajustado no mundo. Não é neurose nem moda apocalíptica, é o sentido da fé que reconhece que a cultura se constrói contra sua fonte e que isso tem consequências. Este alarme interior, quando é humilde, não paralisa, impulsiona a arrumar a casa e a se colocar à disposição para o bem. O critério, no entanto, nunca se descola da Igreja. Tudo se discerne em comunhão, à luz da palavra, nos sacramentos, com obediência prática, sob guias legítimos. Os sinais de autenticidade são constantes, frutos de paz e conversão, humildade nos mensageiros, ausência de lucro e de histrionismo, chamado a unidade, centralidade de Cristo. Onde quer que apareçam soberba, desobediência eclesial, manipulação econômica, fixação com datas ou morbidez desoladora, convém manter distância. A verdade não se impõe aos gritos, repousa, persuade e transforma. Ninguém é obrigado a acolher revelações privadas. O único necessário para a salvação já foi dado em Cristo e guardado por sua Igreja. Mas quando um aviso leva a rezar mais, a confessar melhor, a amar sem medida e a reparar o que danificamos, merece ser ouvido com prudência filial. A credibilidade, então, não repousa em um nome isolado, mas na coerência entre chamado e fruto, entre doutrina e vida. Com este chão sob os pés, memória dos santos, convergência para penitência e caridade, discernimento eclesial e paz do coração, o olhar pode se elevar sem vertigem. Não para anunciar fatalismos, mas para reconhecer como, além da poda, um broto se prepara. Ali se insinua um horizonte que não nega a prova,
mas a transfigura e abre um caminho de esperança que convoca povos inteiros a recuperar sua verdadeira estatura. Após o fogo, a brisa, quando a poda termina, a seiva volta a subir e o ramo dá fruto. Assim se insinua um horizonte que não encerra o mundo, mas uma etapa, um tempo de paz nascido da purificação, uma vitória silenciosa do coração que ensina a amar sem reservas. Não é evasão nem sonho ingênuo, é a calma que segue a tempestade quando o barco, sacudido, aprende novamente a arte de navegar com a estrela como guia. A França poderia reconhecer-se no espelho de seu batismo. As catedrais, evangelhos de pedra, não como relíquias turísticas, mas como casas vivas onde o povo volta a aprender a língua do louvor, uma cultura re-evangelizada, capaz de oferecer beleza sem cinismo, pensamento sem soberba, política com alma. De suas salas sairiam mestres que educam para a verdade e o bem, de seus mosteiros, correntes de oração que irrigam cidades cansadas, de suas paróquias, redes de caridade discreta que sustentam os mais frágeis, e sua voz, novamente, serviria a paz e a justiça em fóruns onde hoje reina o cálculo. Nos Estados Unidos, o renascimento consistiria em lembrar que os direitos não nascem do aplauso nem do Estado, mas de uma fonte anterior a todo o poder. A liberdade recuperaria seu vínculo com a responsabilidade, o sucesso, sua aliança com a virtude, a lei, sua raiz em uma moral compartilhada, famílias reconciliadas, comunidades de fé sólidas, trabalho honesto e sóbrio, instituições que prestam contas, sinais de uma liberdade curada de sua vertigem. O vigor empreendedor, purificado, voltaria a ser serviço, a tecnologia, ferramenta a serviço da dignidade, a diversidade, riqueza que não cancela a verdade. Este duplo amanhecer tem um alcance maior que suas fronteiras. A França, com sua inteligência crítica e sua tentação de secularismo. Os Estados Unidos, com seu pragmatismo fecundo e sua deriva materialista. Duas colunas do Ocidente que, ao se endireitarem, podem ajudar a endireitar a casa comum. Não se trata de hegemonias, mas de exemplo, não de impor, mas de propor caminhos praticáveis de bem. Se o pensamento se humilha para aprender e a ação se ajoelha para servir, o conjunto de nações encontrará um novo equilíbrio. O horizonte não promete ausência de provas, promete sentido. Não assegura unanimidades, assegura uma reserva de fidelidade capaz de atravessar os invernos. Ver-se-á em templos acesos ao anoitecer, em famílias reunidas em torno da mesa e da palavra, em bandeiras que não escondem a cruz, mas a deixam iluminar. Então o passado não será um fardo, mas uma herança viva, e o futuro, longe de ser uma ameaça, um campo preparado para a semeadura. Ali, povos inteiros aprenderão novamente a dizer sim, e o sim abrirá caminhos onde parecia não haver passagem. Chegou a hora de decidir com serenidade e firmeza. 3 verbos traçam o caminho imediato: despertar, converter-se e preparar-se. Despertar é romper o torpor que nos manteve em piloto automático, reconhecer com humildade o que o coração intuiu e deixar que a verdade volte a ocupar seu trono. Converter-se é dar uma guinada real, soltar hábitos que ferem, reconciliar o que está quebrado, reparar o dano, voltar à fonte. Preparar-se é ordenar a vida, priorizar o essencial, cuidar da oração, frequentar os sacramentos, colocar a caridade acima de qualquer cálculo, não por medo, mas por amor que quer se levantar. Dentro de toda correção pulsa a misericórdia. O Senhor não busca humilhar, poda para que brote fruto. Quando permite que as seguranças vacilem, não é para nos afundar,
mas para nos libertar daquilo que nos prende. Assim se forja um novo temperamento capaz de atravessar dias mais difíceis sem perder a paz. A meta é humilde e grandiosa ao mesmo tempo, ser remanescente, sustentar a fé de muitos quando o vento soprar forte, levantar pequenas ilhas de esperança em paróquias e lares, traçar redes de oração e serviço onde o cansaço parece definitivo. Um punhado de lâmpadas acesas basta para que a noite não seja total. Em cada bairro, em cada família, em cada comunidade, pode começar um clima diferente, menos ruído, mais presença, menos desconfiança, mais misericórdia, menos espetáculo, mais fidelidade. Para dar um passo claro, proponho uma resposta simples e concreta para esta semana. Confissão. Preparar um exame honesto e reconciliar-se sem demoras. Rosário diário. Oferecê-lo pela conversão pessoal, pela família e pelas nações. Jejum de uma distração. Reduzir de modo real o que rouba tempo e coração e converter essa economia em ajuda a alguém. Obra de misericórdia. Visitar, ligar, consolar, alimentar, acompanhar. Que a fé se faça gesto. Elevemos agora uma breve súplica. Jesus, Sagrado Coração, confiamos a Ti nossa casa, nossas cidades e os povos que hoje olhas com amor exigente. Toma a França e os Estados Unidos, purifica-os e conduze-os à sua vocação. Mãe, Imaculado Coração, cobre-nos sob Teu manto, ensina-nos a orar, a jejuar, a servir com alegria. Que nossas famílias sejam oficinas de paz e portais de esperança. Se esta mensagem acendeu algo bom em seu interior, junte-se e compartilhe. Façamos corpo como rede de intercessores, Medjugorje 2026, para que muitos encontrem em nossa oração um lar. Caminhemos juntas, com coragem, com discernimento, com amor que se entrega, porque o tempo de escolher é agora, e a luz, se encontra corações dispostos, não tardará em amanhecer.